Boa tarde a todos, mercado financeiro chegando para mostrar os números do dia, principalmente os impactos em sua vida. Eu sou o Samidana, ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Tudo bom, Sami? Boa tarde a todos. O setor de serviços decepcionou em fevereiro, segundo mês consecutivo de queda, e é um setor que representa 70% da economia. Pois é, o que frustrou nem foi o setor, o número em si, mas o mercado esperava uma alta de 0,8%. Então, foi menos 0,2% contra a expectativa de 0,8%. Temos gráficos para mostrar para vocês. Olha só. Então, a gente vinha já de janeiro, um janeiro muito tímido, né? Uma queda de 0,1%. Fevereiro veio uma queda de 0,2%. Porém, em 6 meses, o saldo é positivo em 0,1%. No próximo gráfico, Luiz, fica claro isso, ó. No próximo gráfico fica claro, porque a gente compara fevereiro com fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado estava com pandemia, as restrições e por aí vai. Então, se a gente compara, aí sim, uma alta de 13%. E vale dizer também que a gente já está 5,9% acima do nível pré-pandemia. Então, quer dizer, se a gente pegar o começo da pandemia agora, o setor cresceu, mas não deixa o fato que o número desapontou. Exatamente, até porque o setor de serviço é muito influenciado pela inflação que está corroendo a renda das famílias. Aí está a grande preocupação. Inflação alta, o poder de compra diminui, as pessoas acabam utilizando menos o setor de serviço. Como o Sami bem destacou, no acumulado em 12 meses ainda é uma alta expressiva de 13%. Agora, o que me preocupa, Sami, é que o efeito vacina também aos poucos vai se perdendo, né? Porque, claro, você teve 2020, um ano de fechamento da economia, setor de serviços despencou. O ano passado, a reabertura provocada por conta da vacina. E agora, esse ano, ou a economia vai, ou o setor de serviços não vai conseguir ter protagonismo. O que eu queria destacar é o seguinte: o que acontece, a lógica do consumidor? Subiu algumas coisas que a gente chama de bens inelásticos, ou seja, coisas que você não consegue mudar muito o consumo. Então, água, principalmente gás, combustível. Com isso, você gasta mais para alimentos, por exemplo, vai sobrar menos para as outras coisas. Então, o salão de beleza, às vezes um reparo no carro. Então, esse setor sempre sofre o ajuste. E a inflação vem incomodando, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Inclusive, hoje saiu a inflação americana, e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o setor é o primeiro a sentir. Bom, Sami, vamos agora ao vivo, então, com o repórter Vitor Moraes, para a gente mostrar na prática a economia real do dia a dia, o impacto no setor de serviços. O Vitor Moraes está em um salão de beleza na zona sul da cidade de São Paulo. Vitor, seja bem-vindo. Qual é o quadro que você encontrou aí? É um setor que ainda está aquecido, esse é o setor de beleza, ou eles já começam a perceber essa desaceleração que o IBGE registrou hoje? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos que acompanham o mercado financeiro. De acordo com os proprietários desse salão que eu falo aqui no Campo Belo, que ele funciona já há 3 anos, 2022 está sendo um ano positivo. Os 3 primeiros meses foram positivos, agora abril deu uma queda, né, no começo desse mês, mas o resultado é que 2022 tem sido um ano bem melhor já que 2021. Os salões de estética, né, de cabeleireiro reabriram efetivamente há 1 ano, em abril do ano passado, com algumas restrições como o horário, por exemplo, o número de pessoas e até o uso de máscara, mas o resultado é que esse ano tende a ser melhor do que o ano passado. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um dos sócios desse salão de beleza, o Eduardo Galvão, que se associou há 1 ano aqui nesse salão de beleza no Campo Belo, especificamente. Eduardo, obrigado por atender a Jovem Pan. Boa tarde a você. É isso, né? Os primeiros meses aí de 2022 foram bons, melhor do que o ano passado. Sim, tudo bem. Obrigado pela oportunidade. A gente vem de uma época muito difícil, né? Um ano parado, sem poder trabalhar, e depois reabrimos em abril do ano passado, e a coisa vem engatinhando com uma série de restrições e faturamento muito baixo o ano passado. Esse ano, surpreendentemente, a partir de janeiro, o faturamento já melhorou bastante
Fevereiro superou janeiro de uma forma bem positiva e março também. Abril a gente ainda está tateando, o mês mal começou, enfim, começou, mas não chegou no bom período de faturamento. Mas de uma forma geral, está sendo um ano bem legal, bem positivo. Agora, Eduardo, também teve o reajuste, né? Você estava me falando que o preço não é o mesmo do ano passado, por exemplo. Não, a gente precisou reajustar todos os preços, porque, enfim, um dos nossos grandes custos é luz, e a energia elétrica subiu demais, e os insumos todos subiram também. Então a gente precisou no início desse ano dar um reajuste de preço na ordem de 10% a 15%, conforme o serviço prestado, e isso está nos ajudando e auxiliando. Deu uma complicada em fluxo de caixa por conta dos fornecedores diminuírem prazo de pagamento, diminuírem parcelamento, mas a coisa ainda está equilibrada e estamos conseguindo ter um lucrinho. Qual que é a perspectiva para esse ano de 2022, você acha? Você acha que fecha no positivo? A gente torce para que sim, né? Todo mundo espera que sim. Vamos trabalhar, vamos deixar a mulherada bonita, fazer a barba dos caras, cortar cabelo e vamos um ano bem positivo para todo mundo. Graças a Deus, se Deus quiser. Muito obrigado, Eduardo Galvão, que é um dos sócios aqui deste salão de beleza no Campo Belo. A movimentação agora à tarde, o Eduardo disse que começa realmente a chegar, o público começa a chegar a partir agora das 3, 4 horas da tarde com agendamento. Então eu volto com vocês aí do estúdio, Sami, Luiz. Obrigado, Vitor. O Vitor volta daqui a pouquinho para ouvir algum cliente, porque a gente quer saber no bolso do cliente se essa alta que o proprietário reconheceu que foi grande, se isso está pesando na hora dele decidir se faz um corte, se faz um penteado, né? Principalmente as mulheres, a gente sabe que os serviços para as mulheres são mais caros. Agora, Sami, interessante o seguinte, do ponto de vista do proprietário, como é dura a vida, né? Energia mais cara, os insumos mais caros e a própria mão de obra também, né? E também uma coisa interessante, Luiz, que a gente vai ver daqui a pouco, é se mudou o hábito. Porque você pode falar assim, eu ia num salão mais caro e agora vou no mais barato. Ou se não, como é o meu caso, eu não tenho uma periodicidade muito grande. Então, eu cortava todo mês o cabelo, agora uma vez a cada 2 meses, por conta de preços, por exemplo. Então, você pode fazer essas adaptações. E também acontece em outros setores, né? Às vezes você muda de restaurante, muda a frequência, também não deixa de ser impactado pelo serviço. Mas vamos dar uma olhada agora na Bolsa hoje, porque a gente teve dados mistos. Então, eu pedi para colocar o Ibovespa. O Ibovespa agora, 117.449 pontos, uma alta de 0,42%. O número do setor de serviço desapontou, veio 0,2 negativo, o esperado era 0,8 positivo. Porém, o que pegou e animou os mercados mundo afora foi a inflação americana. O índice de preços lá dos Estados Unidos, que é o CPI, subiu, ficou 8,5% no acumulado de 12 meses. Mas eles olham muito o que eles chamam de núcleo da inflação, que é a inflação menos alimentos, menos energia. E esse núcleo veio abaixo do esperado. E por vir abaixo do esperado, eles acham que o Federal Reserve não vai ser tão rígido no aperto monetário, ou seja, não vai subir tanto os juros, né, ao longo do ano, o que atrai investidores para a Bolsa e também para a Bolsa brasileira. Outra coisa, em que moedas, a gente vai ver que o dólar fica mais fraco. Ele fala assim, se já não vai subir tanto os juros, eu deixo lá onde eu estou. Então, se a gente olhar moedas, se quiser comentar, a gente vê o dólar aí caindo 0,28%, aos R$ 4,68, o euro caindo 0,70, 5,07 e o Bitcoin subindo, porque as pessoas migram quando tem alta de juros nos Estados Unidos e voltam para o Bitcoin quando não tem essa expectativa. Então, o Bitcoin subindo agora 1,33 aos 40.164 dólares. Vale dizer também que o petróleo e as commodities têm subido. Isso também tem ajudado a nossa Bolsa, já que as duas ações de maior peso no índice são justamente Petrobras e Vale. Verdade, Sami. É importante ressaltar que, apesar desse núcleo ter aliviado, como bem destacou aqui o Sami, essa inflação de 8,5% em 12 meses é a maior desde 1981.
Portanto, em 41 anos, nós estamos falando de inflação em dólar. Sabe aquele dólar que você compra e literalmente guarda debaixo do colchão, esperando a sua próxima viagem? Pois é, nos últimos 12 meses, esse dólar guardadinho na sua casa perdeu 8,5% de poder de compra. Isso não é usual, aliás, não é mesmo, né? Desde 1981. Ou seja, se o Brasil tem uma inflação em torno de 11% ao ano, os americanos estão com uma inflação de 8,5%. Nesse aspecto, Sami, até que o Brasil não está tão mal. Eu não estou dizendo que é bom o Brasil ter 11% de inflação, mas se os Estados Unidos têm 8,5%, quão diferente o nosso Banco Central poderia fazer aqui, dado que a inflação é um problema global? Sim, é um problema global. Eu acho que a melhora vai se dar, a taxa de juros é um remédio, mas a gente precisaria ter um melhor acompanhamento das contas públicas, né? A gente gastou muito, não que não foi necessário, mas precisa de um ajuste, tanto da reforma administrativa quanto a tributária, que pelo visto, para esse ano, não temos muitas pretensões. Você sabe que tem uma história interessante, Luiz, que é a seguinte: em Nova York, até a gente viu esse caso no metrô, existe o princípio da pizza. Eu não sei se você já viu. O que fala? Que a tarifa de metrô vale a mesma coisa que um pedaço de pizza. Esse índice andou colado muito tempo. Só que o metrô de Nova York não sobe mais o preço. Eles estão tendo subsídio do governo e está parado em $2,75. E a pizza é mercado. Subiu tudo, subiu energia, subiu insumos, alimentos. A pizza está R$3,15. Então, estão acabando com o princípio da pizza lá em Nova York e vai ficar, pelo menos, congelado até o final do ano. Então, isso foi debate em muitas anedotas de economistas, né, que contam isso. Parece que esse ano não vai mais valer. Bom, e um dos fatores de pressão da inflação no mundo inteiro é o petróleo. Ontem a gente até celebrava aqui no mercado financeiro o barril dando um alívio a $98. Ufa, abaixo de $100, pois hoje disparou de novo, vendido agora a $105. E vocês sabem que quem comanda o petróleo no mundo é a OPEP. A OPEP é um grande cartel dos produtores e hoje a OPEP deu uma importante informação. Ela reduziu a previsão para o crescimento da demanda de petróleo neste ano para 3,7 milhões de barris por dia. O valor representa uma queda de 500 mil barris por dia em relação à previsão anterior. Com isso, o cartel da OPEP reduziu a estimativa de demanda por petróleo neste ano em 410 mil barris por dia a 100 milhões e 50 mil barris diários. De acordo com o relatório da OPEP, o corte reflete a piora das perspectivas econômicas, considerando a guerra na Ucrânia e a adoção de novas medidas restritivas contra a Covid-19 na China. Em resumo, como a China está com medo da Covid, adotando lockdown em algumas regiões, e como o mundo vai crescer menos por conta da guerra da Rússia na Ucrânia, o fato é de que a demanda por petróleo tende a diminuir. Vamos saber, Sami, se na prática isso vai significar, nos próximos meses, um preço de barril abaixo de $100, o que seria extremamente bem-vindo. Sem dúvida. E outro assunto que mexe no nosso bolso é que a diretoria da ANEEL propôs aumentar em até 57% os valores das bandeiras tarifárias. A taxa adicional é cobrada nas contas de luz quando chove menos e afetam os reservatórios das usinas hidroelétricas, tornando necessário o acionamento das termoelétricas. Pela proposta, o valor da bandeira tarifária amarela aumentará 56%, passando de R$ 1,87 para cada 100 kWh para R$ 2,92. E a bandeira vermelha 1 subirá 57%, de R$ 3,97 para R$ 6,23. Já a bandeira vermelha 2 terá redução, leve, mas redução, passando para R$ 9,33, uma redução de 1,77. Os reajustes nas bandeiras amarela e vermelha 1 implicarão em uma conta de luz residencial cerca de 5% e 10% mais caras se forem acionadas. É aquilo que a gente fala, né? Só dá uma brecha que ia cair a conta de luz que vem na nossa cabeça. Nenhum governo, como eu falei, aliás, o Paulo Guedes falou sobre isso hoje, que todos os governos entregaram seus mandatos com uma carga tributária maior. O Paulo Guedes falou que vai ter
muitos impostos reduzidos. Vamos esperar. Essa proposta não vai muito em linha do que ele prometeu hoje ainda. Exato. Agora, deixando claro, Sami, que a bandeira só ficará mais cara com esses reajustes que você anunciou se o governo vier acionar a tal da bandeira vermelha, o que não é um cenário para esse ano. Choveu bastante na região centro-sul do país no verão e nós estamos voltando para a bandeira verde, felizmente. 2h57. Agora, a informação do mundo dos negócios com o nosso comentarista Bruno Meyer. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Vamos começar hoje falando do acordo assinado pela Braskem no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais para a compra de 490 mil metros cúbicos por dia em gás para operação em Alagoas. O insumo será entregue pela distribuidora local, a Algás. E o Banco Inter informou que atingiu a marca de 18 milhões e 600 mil clientes no final do primeiro trimestre de 2022, uma alta de 82% na comparação com o mesmo período de 2021. E a Telefônica Brasil, que é a dona da Vivo, anunciou a criação de um fundo de investimento em capital de risco, a Vivo Ventures, que prevê o aporte de 320 milhões de reais ao longo dos próximos 5 anos. O objetivo, diz a companhia, é acelerar o crescimento dos negócios para os consumidores da Vivo. Os setores de saúde, finanças, educação, entretenimento e marketplace estão entre os alvos do fundo. Essa notícia mostra o interesse nas startups brasileiras, tanto para investidores locais quanto para os estrangeiros. Luiz e Sami, é com vocês.